Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente como que foi a minha situação, assim, do primeiro acesso à pornografia, né? Eu já falei algumas vezes, algumas situações, mas eu acho que ajuda a ilustrar esse gatilho da memória. A primeira vez que eu vi pornografia, eu tinha uns 9 anos de idade e, enfim, eu estava numa situação em que estava visitando uns familiares e passando as férias lá na casa de um primo meu. E aí eu lembro que a gente estava sozinho ali, como eu falei, eu devia ter uns 9 anos, isso foi em 99, 1999, e enfim, os dois sozinhos, com acesso à internet, e esse meu primo me mostrou uma imagem de uma mulher nua. E, enfim, naquela situação ali, foi a primeira vez que eu vi algo daquele tipo, né? Eu nunca tinha sido exposto a uma imagem daquele tipo, de uma mulher nua naquela situação. E aquilo para mim me despertou alguns sentimentos, assim, o sentimento, talvez um deles foi o de fascínio, de estar vendo aquele corpo pela primeira vez. O outro sentimento foi um pouco de tensão, assim, um medo de ser descoberto, né, de que fosse algo errado que a gente estava fazendo, e talvez um pouco de culpa, enfim. Esse misto de sentimentos entre esse desejo de continuar vendo e essa culpa, na verdade, fizeram com que eu ficasse nervoso ali, eu saí correndo, fui contar para minha mãe o que estava acontecendo ali, chorando, e enfim, eu não lembro exatamente o que aconteceu depois ali, se a gente levou algum castigo, se a gente recebeu alguma orientação, eu não lembro exatamente o que aconteceu naquela situação. Eu sei que aquela foi a primeira vez que eu vi pornografia. Agora, o fato para mim mais marcante é que até hoje eu lembro exatamente qual que era aquela imagem. Eu lembro exatamente que imagem era aquela. E eu só vi uma vez, naquele momento com 9 anos, em 1999, já faz 20 anos. A primeira vez que eu vi pornografia, eu vi só uma vez aquela imagem, nunca mais voltei a ver aquela imagem específica, e no entanto até hoje eu me lembro. Isso serve para ilustrar o poder de influência que a pornografia pode ter sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Apenas uma imagem pode ser carregada no nosso cérebro para sempre e continuar atormentando a gente, continuar possivelmente sendo uma tentação para a gente. A ciência vem nos mostrar que isso é muito comum de acontecer. A verdade é que o cérebro, especialmente das crianças, ele tem essa característica de como se fosse uma esponja, né? De que ele vai absorvendo as informações que estão ao redor, as imagens, os acontecimentos. É um cérebro que está se desenvolvendo, que está absorvendo de tudo. Ao longo do tempo a gente vai tendo uma característica cerebral mais parecida com um filtro, né? Quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai filtrando as informações e vai cada vez mais absorvendo somente aquilo que é mais relevante para a gente. Mas o fato é que não importa se a gente é criança ou se a gente é adulto, a imagem ela tem um poder de cativar o nosso ser e de ser gravado na nossa memória muito forte. De acordo com pesquisadores do MIT, são apenas 13 milissegundos de exposição a uma imagem que são necessários para que o nosso olho veja uma imagem e o nosso cérebro identifique essa imagem e grave essa imagem como uma memória cerebral. Apenas 13 milissegundos. Então, é um tempo menor do que um piscar de olhos. Você vê uma imagem e você já tem ela gravada na sua mente, no nosso HD. Você vê o poder do nosso cérebro. E, no entanto, por outro lado também, esse perigo tão grande, né? Que é de a gente ter essa exposição, de ver esses conteúdos, e esses conteúdos continuarem nos atormentando durante toda a nossa vida.